Bem-vindo você que se dispõe a nos acolher na sua casa para que, na TV da Padroeira do Estado de Minas Gerais, possamos nos debruçar sobre a palavra que é fonte de vida. Renovar dentro de nós o frescor de pertencermos a Cristo, nosso Senhor, e colocarmos-nos numa caminhada cujo horizonte é a vida que é Deus. Mas nesse horizonte, no caminhar de cada instante, nós temos como missão fazer com que o agora, o momento presente, seja tão precioso e significativo que ele esteja totalmente impregnado da vida que é Cristo Jesus. O modelo que temos para seguir, o exemplo que temos de ser humano. E confiando a nossa história, a Mãe da Piedade, companheira nossa, trilhar um caminho aonde os nossos ouvidos estejam bem atentos. Nosso coração se dilate pela escuta dessa palavra que é vida. E os nossos pés, como também nossos braços, estejam no movimento que leve não somente a nós, mas todos aqueles com quem convivemos a essa vida que é o Pai. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa. Permita-me propor uma simples reflexão, a partir de uma única pergunta. O que é salvação? E a partir dessa pergunta, quando que de fato a salvação acontece? Me lembro de uma cena que correu em todos os jornais de Minas Gerais há muitos anos atrás, no qual uma mãe entrou na lagoa e, enfrentando um jacaré, abriu a boca desse jacaré e tirou a criança, sua filha, de lá de dentro, que tinha sido mordida por aquele animal. Naquele momento, uma salvação acontece, que é a salvação daquela criança. Mas existem outras tantas situações das quais nós devemos estar muito bem atentos, nos quais há um grande risco de, por desatenção, ou mesmo por displicência, cairmos no erro de achar que a salvação é só amanhã, só depois. Nós não podemos correr esse risco. A salvação, ela implica em uma coisa singular. Reconhecer a grandeza do Deus que, se fazendo homem, dá a sua vida por nós. Nos oferece um novo caminho. E esse caminho, ele será trilhado pela escuta atenta da palavra dele. E a escuta dessa palavra, ela não pode ser simplesmente uma compreensão das várias palavras e sílabas, mas ela significa que aquilo que eu entendi cai no mais profundo do meu ser e orienta todo o meu agir, toda a minha escolha, cada segundo e cada minuto. Pensar que a salvação seja algo que acontece somente após a morte, infelizmente, é limitar demais a graça de Deus e limitar ao extremo a nossa capacidade como seres humanos. Todos nós, como aquela criança que eu acabei de citar, precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Todo minuto, todo segundo é um momento de escolha. Me lembro de uma frase de Dom Aloísio, que foi bispo auxiliar de nossa arquidiocese e hoje é bispo emérito de Sete Lagoas, na qual ele dizia: nós temos uma condenação da qual nós nunca conseguiremos escapar dela.
Essa condenação, ela vai nos conduzir do nascer ao morrer. A escolha. Somos fadados a escolher a cada minuto. Eu escolhi estar aqui com você. E você escolheu abrir mão de outras atividades para estar conosco. Nesse momento, deixamos várias outras coisas para estarmos juntos. A vida é marcada por escolhas, inevitavelmente. E escolhas que nós fazemos. Portanto, a salvação, ela acontece quando nós deixamos com que uma escolha norteie toda a nossa vida. A escolha por Jesus Cristo, nosso Senhor, feito homem, que caminhou conosco, nos apresentou um horizonte e não nos abandonou. Ele permanece com todos nós. Para entender a riqueza da salvação que acontece no agora, na escolha que fazemos agora, é importante voltarmos o nosso intelecto, voltarmos os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Lá diz o livro de Deuteronômio: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno, estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas farás assentado ser conhecidas em tua casa, e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão, como um sinal, e serão como um frontal entre os olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba, escuta é diferente de ouvir. Não é ouça, escuta. É um imperativo. Escuta na Sagrada Escritura, ele implica numa diferença crucial daquilo que nós temos como corriqueiro do verbo escutar. Não é simplesmente distinguir os sons e conseguir assimilar as palavras que são ditas da nossa cabeça. Escutar significa deixar com que aquilo que me foi dito se torne vida dentro de minha própria história. E aí, para ficar mais claro, eu escuto aos ensinamentos de meu pai agora. Você me escuta agora. Porém, aquilo que eu digo a você, ou aquilo que eu oriento a você, pode simplesmente ser entendido, mas não nortear as suas escolhas, não nortear as suas ações. Por isso que o Senhor em Deuteronômio vai dizer: escuta, ó Israel. Não é somente entender, ele quer apontar o seguinte: aquilo que você compreendeu da minha palavra, amarás o Senhor teu Deus, que é o único Senhor, não existe outro. Se Ele é o teu Deus, viva no agora, nesse momento, a única oportunidade que você tem de fazer com que o seu Senhor seja conhecido e reconhecido nas tuas ações, nas suas escolhas. No agora. Então, escuta o Senhor agora. Ama o Senhor agora. E os gestos indicados de amarrar a Escritura e esta frase nos braços,
nas portas é para que a todo canto onde olharmos, lembremos-nos sempre: escuta, o Senhor é o único Senhor. A sua vida, suas escolhas mostram que Ele de fato é o único Senhor nesse momento? Portanto, perdoe-me de me dizer, nesse horário, a oportunidade que temos para escutar o Senhor, para fazer com que a sua palavra não seja uma mera repetição de verbetes, uma mera canção, ou um mero discurso vazio de sentido e de vida, é agora. Para aquela escolha que você tem, que eu tenho. Se o Senhor é o único Senhor na minha história, quando me dirijo a alguém, Ele, o Senhor, marca a minha vida? Quando faço o meu trabalho, Ele marca as minhas escolhas? Quando vou ao meu trabalho, à minha escola, no meu dia a dia, qual o lugar que Ele ocupa? Escuta hoje o Senhor e deixe com que o amor que é dito pelos teus lábios seja visto nas tuas ações. Assim, é inevitável deixarmos de pensar que a salvação que acontece agora, todo momento é tempo da salvação. Todo momento é tempo e oportunidade para, lembrando-nos do Senhor, voltarmos-nos para Ele e abrirmos-nos à sua imensa graça, que com misericórdia orienta os nossos passos e nos apresenta outros caminhos. A única oportunidade que Deuteronômio apresenta para fazermos com que o Senhor não seja só conhecido, mas seja amado, é no agora, nesse instante. Mas há instantes na vida que são literalmente como aquela cena que eu apresentei de uma criança que estava abocanhada por um jacaré, correndo risco, e foi salva por sua mãe. Há situações na nossa história, principalmente nesse tempo de pandemia, na qual nós podemos ser roubados da oportunidade da salvação que nos é dada pelo desespero. Há também o risco de desacreditarmos das outras pessoas porque deixamos de escutar ao Senhor, deixamos de escutar a Ele que fala não só nas Escrituras, mas também na vida, e nos desorientar, perder o rumo, não sabermos a quem seguir, nem a quem escutar. Podemos correr o risco de escutar a sentimentos, podemos correr o risco de escutar a pessoas indevidas, podemos correr o risco de escutar a jornais que, por tantas notícias ruins, fazem com que literalmente queiramos jogar a toalha. Mas eu lhe digo, a oportunidade que nós temos de fazer com que o Senhor seja amado em nós é nesse instante e no desdobrar desse instante para o resto da vida, em muitos outros momentos que teremos de escolher. Quando lançamos o olhar para a cena de Jesus que dá a vida por nós, simplesmente por amor, todos nós paramos para ver o que é capaz de um ser humano que não escuta, que não sabe reconhecer os sinais dos tempos, que não sabe reconhecer o que o Senhor lhe apresenta e o quanto, por não o conhecer, é capaz de destruir. O Senhor deixa-se ser destruído na cruz pela ignorância daqueles que não souberam escutar nem as Escrituras, nem a vida, não souberam escutar a escolha
que lhes era feita. Você tem a oportunidade de escolher a vida ou a morte. Quero que escolhas a vida. É a vida que eu quero que escolhas. Porém, não posso te obrigar a escolher. Aquilo que nós ouvimos no relato de Jesus, na sua via crucis, marca uma escolha que a todo momento ele fez. A escolha por mim e por você. Por tamanho amor ao Pai e a nós, ele escolheu caminhar conosco e demonstrando que a escuta do Senhor e a manifestação do amor àquele a quem dizemos ser a nossa vida, não é uma escuta vazia, mas é uma escuta que marca as nossas escolhas. Assim, convido você a abrir a Escritura ali em Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. A cena será fácil de ser identificada. Jesus está na cruz, ladeado por 2 ladrões. Um o insulta, o outro simplesmente faz uma escolha. Ouça comigo. Um dos malfeitores, suspensos à cruz, junto com Jesus, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Esse é o exemplo da ignorância humana que não sabe escutar e não sabe ver. É o exemplo da ignorância humana que perde a noção não só do sagrado, mas do respeito para com a pessoa. Aquele que perdeu o norte e a confiança no amor. E naquele que simplesmente disse: escuta, Israel, o Senhor é o único Senhor. Ele é o exemplo de todos aqueles que deixaram com que outros senhores dominassem sua vida. Ele é o exemplo daqueles que permitiu com que o Senhor não fosse amado de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, ao ponto de se dar o direito de insultar, em primeiro lugar, a alguém que com ele sofre. E mais, o que é pior, por ignorância, insultar a Deus mesmo. Salva-te a ti mesmo. Tudo que fizestes aos outros, faça a nós. Porém, do outro lado, outro, tomando a palavra, o repreendia. Repreendia aquele que insultava. Nem sequer temes a Deus. Tu que estás na mesma condição, tu que estás na mesma condenação, nem mesmo temes a Deus. Quanto a nós, nós estamos sofrendo porque merecemos. O que ele fez? Quanto a nós, é de justiça pagarmos por nossos atos. Mas ele não fez mal algum. Qual o mal que ele fez?
Veja, é importante esse paralelo. Porque esse que é chamado o bom ladrão, ele tem uma escolha. Ele sofre como Jesus e aquele que insulta Jesus. E a partir do seu sofrimento, ele teria sim o direito de dizer: realmente, você deveria fazer a mesma coisa para nós. Como você que fez tantas coisas nos deixas aqui? Aí tem uma coisa que é particular e de uma preciosidade. Ele sabe o lugar que ele ocupa na história. Ele sabe o seu papel. Ele sabe as escolhas que fez. No entanto, que ele diz: a nós é justo passarmos por isso. Mas e ele? É o exemplo de todos aqueles que, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as dificuldades, ele sabe reconhecer que algumas coisas, alguns sofrimentos que nós passamos na vida, não são castigos de Deus. Deus tem muito mais o que fazer do que procurar nos castigar. As nossas escolhas fazem com que passemos por caminhos que podem chegar a precipícios, que podem chegar a prisões, que podem chegar a doenças, que podem chegar à morte. Mas o triste, sinto te dizer, é que nem todo sofrimento ele vem porque nós corremos atrás dele. Existem sofrimentos que são frutos de escolhas de outras pessoas. Ou será que nós vamos dizer que alguém que é coberto por um mar de lama escolheu ser soterrado? Ou diremos que uma pessoa que está andando numa via cuja faixa permite somente 60 km por hora, e vem outro desorientado e irresponsável a 120 km por hora, perde o controle, bate nesse carro, nós vamos dizer que foi Deus quem fez isso com aquela pessoa? Foi a escolha de alguém que, por pura falta de referência e de compreensão daquilo que deve reger a nossa escolha diária, a minha vida deve gerar vida, não morte. Por essa escolha, ele toma a iniciativa de percorrer um caminho de forma inadequada e, ao perder o controle, machuca outra pessoa. O bom ladrão é o exemplo daquele que sabe que, não, isso que eu estou passando foi fruto de várias escolhas. É justo até que eu passe por isso. Mas e esse inocente? E aí um outro sinal da salvação é a capacidade de compadecer-se pelo sofrimento do inocente. Assim, começa um caminho de conversão. A oportunidade da salvação passa pelo critério de, primeiro, pensar: as minhas escolhas foram as mais adequadas? Aonde eu errei no meu caminho? Tendo errado, como eu estou reorganizando a minha vida a partir de saber que, por ter escolhido mal, acabei pecando, trazendo morte e sofrimento? Qual o caminho que eu vou escolher? Quando escutamos no hoje de nossa história a oportunidade que nos é dada,
vendo os sofrimentos que estamos envolvidos, ou mesmo as consolações, nem estamos sofrendo, mas tomamos a consciência que o nosso caminho gerou tristeza para nós ou para os outros, nós temos a oportunidade de reconhecer os nossos erros e dizer, como esse bom ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. O tempo da salvação é agora. Na oportunidade de olharmos e vermos, como diz Agostinho, ó beleza tão antiga e tão nova, quando te procurei e te encontrei, eu vi a beleza que eras e percebi o quão feio eu era. Não porque ele visse os pecados, mas porque ele viu. Agostinho percebe que, diante da grande beleza de Deus, ele percebeu o quão distante ele ainda estava daquela imagem que lhe fora dada e que ele deveria percorrer um caminho longo, interior e exterior, na convivência com as pessoas, de reoptar, reordenar a sua vida para aquele que é a máxima beleza, o Senhor, a quem somos chamados a amar de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento. O bom ladrão se volta para o Senhor que com ele está sofrendo e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Eu prefiro uma tradução que é o teu reinado. E eu explico por quê. O reino ele está mais ligado a um contexto espacial. Aqui é um espaço que eu estou. Mas o reinado, ele implica que eu estou atento à palavra daquele que é o meu rei. E ainda que eu esteja nos Estados Unidos da América, na Tailândia, aonde quer que seja, a palavra dele é que me orienta. Ele é o rei na minha história. E eu devo ser discípulo do Cristo Rei que tem a cruz como seu trono. A coroa de sua glória é expressa na capacidade de dar a sua vida por nós, nas gotas de sangue. A marca de seu cetro é aquela manchada pelo sangue da vida derramado por mim e por você. Por isso eu prefiro o reinado. E a palavra de Jesus é simples. Jesus responde a ele, o bom ladrão: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aqui, para concluir, lembra-se que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, foi dito: escuta, ó Israel, os mandamentos que hoje te dou. Escuta. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Amarás. Hoje. E quando, ao escutarmos esse mandamento, voltarmos-nos para Ele, iniciarmos esse caminho interior de conversão, o paraíso já se faz presente agora. Que seja com 30 anos de vida, que seja por 1 minuto, mas eu já estarei voltado para aquele que me amou, me deu a vida, me tomou pela mão, me indicou um caminho a seguir, não me abandonou e me espera no fim da caminhada. E a sua palavra, hoje, continua a reger a minha escolha.
a minha estrada, o meu agir. Escutar, então, não é simplesmente uma faculdade que nós temos aqui e aqui. Ela vai passar por aqui, pelo mais profundo de nós. Seja na política, seja numa ação social, seja num ato de comunicação, seja no silêncio, seja no ato de dar a mão. Em tudo devemos amar o Senhor hoje, porque a salvação começa agora. Abra espaço para o Senhor e escute a Ele. No seu silêncio, fechando os seus olhos. Peçamos ao Senhor nosso Deus, que pela força do seu Espírito, oriente nossos passos. Senhor nosso Jesus Cristo, que do alto da cruz deste ao bom ladrão a certeza de que a salvação, a vida que o Senhor nos promete começa agora. Escuta o clamor e a ansiedade de cada um de nossos irmãos que nos acompanha. Escuta nossas angústias. Mas, por favor, humildemente pedimos-te que a força do seu Espírito aguce sim os nossos ouvidos para escutarmos a tua palavra. Desperte os nossos olhares para conseguirmos enxergar na vida melhores escolhas. Dilata o nosso coração para que o nosso amor não seja egoísta, porque se assim for, ele já não é amor, mas que seja um amor capaz de, reconhecendo o sofrimento dos outros, se compadecer e mover os nossos braços, as nossas pernas, todos os nossos membros e nosso ser para uma solidariedade fraterna, justa, para uma solidariedade e uma fraternidade que não seja de boca, mas de vida. Isso nós te pedimos. Ao Senhor que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoado seja o seu dia, abençoada seja a sua vida. Fique em paz. Aqui, da emissora da Padroeira de Minas, chegando à sua casa, para que possamos voltar a escutar e no amor, trilhando um caminho interior, atingirmos a verdadeira estatura dos filhos e filhas de Deus. O Senhor, por intercessão da Mãe da Piedade, te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.